Lá, né? Aqui nessa aula nós vamos conversar sobre vantagem competitiva e como lidar com a concorrência, certo? O primeiro assunto que nós vamos abordar, levantar aqui nessa aula é a vantagem competitiva, tá certo? Então, assim, a vantagem competitiva nada mais é do que a adoção, né? Ou seja, a empresa adotar estratégias, adotar formas, planos para que ela se torne diferente dentro do mercado, que ela tenha uma vantagem em relação aos demais concorrentes. Porque, por exemplo, dentro de um mercado, né, nós temos a concorrência, nós temos uma competição, que são várias empresas dentro do mesmo segmento lutando pelo mesmo cliente. Então, isso pode ser enquadrado, definido como uma competição, não é isso? Então, tá aqui cinco empresas correndo. Então, dentro dessa corrida, a empresa que obtiver adotar algum tipo de estratégia, ela vai ter uma vantagem competitiva em relação aos demais, ou seja, ela vai estar à frente dos demais concorrentes, porque ela adotou alguma estratégia, ela adotou algum princípio, ela fez algo para ter uma vantagem. Então, a base da vantagem competitiva é essa, tá? É a empresa adotar estratégias para que ela tenha um posicionamento diferenciado dentro do seu mercado de atuação, certo? Que ela seja vista com outros olhos pelos clientes, que o seu posicionamento em si dentro do mercado ela seja diferente em relação aos demais. Antes da gente entrar a fundo sobre os tipos, sobre um comentário sobre as forças de Potter, nós vamos entender a importância de ter uma vantagem competitiva, tá bom? Então, assim, o primeiro ponto de importância é a exclusividade, certo? Por quê? Porque quando eu tenho algo exclusivo, eu tenho uma diferenciação. Então, por exemplo, eu tenho uma loja de calçados. Onde está aqui os meus concorrentes vendendo os mesmos calçados. Só que eu peguei uma brecha no mercado que eu consegui um produto em exclusividade, um produto exclusivo. Isso vai me fazer ter uma diferença competitiva. Por quê? Porque os clientes vão procurar esse produto no mercado e só vão achar o meu negócio. Então eu tenho uma vantagem competitiva sobre os demais, em cima da exclusividade. Depois eu tenho um atendimento. Eu já escrevi até um livro sobre esse assunto, porque é um assunto que é muito importante e as empresas não possuem a visão de que isso é importante, que é o atendimento, o processo de atendimento. Eu tenho um livro que se chama Clientes Fiéis, né? O processo de atender o cliente e fidelizá-lo, né? Porque assim, que o processo de atendimento ele é fundamental. É o momento que o vendedor, a equipe de vendas, ela vai abordar o cliente, né? Ela vai conversar com o cliente, ela vai sentir, escutar o cliente para saber o que é que ele está precisando. Então esse processo de atendimento ele precisa ser um atendimento estratégico, certo? Para que dentro desse processo de atendimento o profissional responsável possa sugar, possa retirar dos clientes informações vitais para o prosseguimento da atividade e o fechamento da venda. Então, o processo de atender, ou seja, que envolve vários aspectos como abordagem, comunicação, fechamento, a conversão, é vital para o processo de vendas. O terceiro ponto é a qualidade, né? Para você ter uma vantagem competitiva, professor, besteira, qualidade. Mas tipo, eu tenho certeza que você já teve experiências ruins com negócios, com produtos que não possuem qualidade. Então a qualidade hoje no mercado, ela é sim uma forma de se diferenciar dentro do mercado. Porque tem empresas que não prezam pela qualidade. Se você chegar com um negócio focado, com foco, com política, com cultura de entregar um produto com qualidade, você tem um diferencial competitivo. Tipo, por exemplo, a gente vê lojas grandes, nacionais, que oferecem produtos de péssima qualidade. E você fica, poxa, como é que pode empresa nacional, né, e o preço mais baixo?
Esse preço mais baixo ela tem muitas variáveis, né, como o poder de barganha, os fornecedores, o capital, o poder de investir, muitas variáveis que influenciam aqui esse processo de preço, tá? Vamos analisar aqui uma questão, certo? Vamos lá, ó. A respeito da análise da competitividade, da análise de indústrias e da concorrência, das vantagens competitivas da estratégia empresarial, assinale a alternativa correta, certo? Só escrever, só. Primeira opção. Para ser realmente efetivo, vantagem competitiva precisa ser difícil de imitar, única, sustentável, superior à competição e aplicável a uma situação específica. Essa questão ela quebra. Essa questão ela é interessante, essa opção, né? Porque ele apresenta um caminho como se fosse a opção correta. E lá no final ele quebra. Nessa questão aqui é interessante, para você ter cuidado de análise, tá? Um cuidado na análise e de que ela é tipo uma pegadinha, que você realmente precisa ter o conhecimento sobre o assunto, esse domínio mesmo, tipo, pegar essa aula e realmente ter entendido para que você possa acertar. Até porque você precisa realmente ter a convicção de ter aprendido para que você possa responder essa questão e ela não te traga uma dúvida, né? Porque essa questão ela tem esse poder de tipo, será? Né? Será que é isso? Certo? Então essa não está correta, tá? B. Tô só pegando aqui B. Vantagem competitiva sustentável é um diferencial competitivo empresarial que se preocupa somente com os impactos ambientais. Não. Certo? C, né? Quem está falando aqui todo, tá? A competitividade da análise de indústrias e da concorrência. C, segundo Potter, existem 5 fatores-chave para o sucesso: relevância, reconhecimento. Askin, a gente não estudou essa aula ainda, porque o próximo material que a gente vai estudar já já. Mas a força de Potter ela não trata disso, não são esses fatores, certo? D. A vantagem competitiva surge fundamentalmente quando o valor que os clientes estão dispostos a pagar pelo preço do serviço é muito inferior aos preços praticados pelos concorrentes. Então, é a E. Tá? Vantagem competitiva é o conjunto de características que permite a uma empresa ser diferente, por entregar mais valor aos clientes e, por isso, ampliar mercado. Então, quando ele fala de ampliar ou de entregar mais valor aos clientes, isso significa que não é preço, não é o monetário, tá? É agregar valor aquela experiência, algo que o cliente vai levar sem ser o produto, vai levar aquela experiência positiva, aquela satisfação de ter comprado um produto de qualidade, que atende às suas expectativas, que vai preencher aquela necessidade no qual ele possuía ao entrar dentro de uma loja, alguma coisa assim. Tá? E agora, tipos de vantagem. Eu tenho a vantagem no atendimento, que é quando a empresa ela possui essa vantagem no atendimento, ela tem uma equipe qualificada, capaz de atender o cliente e fidelizar, tá? Encantar, tirar o uau do cliente. Existem muitos treinamentos que é consultores que tipo o jeito Disney de atender, né? Que eles trazem essa magia de como é feito na Disney,
porque dos seus pontos de positivos é realmente o atendimento, é a satisfação, é encantar o seu público, né? Então a Disney ela tem muito a ensinar, tem muitos livros, muitos treinamentos que falam sobre isso, tá? Segundo tipo, diferenciação, certo? Que é você se diferenciar no mercado. A empresa tem um negócio, um produto, um serviço, ela realmente buscar uma diferenciação. Então, o que é isso? Eu vou abrir aqui uma oficina. Eu tenho uma oficina do João, eu tenho uma oficina do José e tenho a minha oficina. A oficina do João é aquela oficina suja, que o cliente fica em pé, não tem água, não tem café, que ele chega e tem que ficar em pé o serviço todo porque ninguém fala com ele, ninguém presta serviço para ele, ninguém atende ele, ninguém pergunta se ele está bem. A oficina do José é do mesmo jeito. E tem a minha oficina. Vim com uma visão diferente, criei uma oficina, fiz uma salinha para o cliente ficar esperando, com ar-condicionado, com uma TV, com um videogame, com café, com água, com uma revista. O cliente ficar lá dentro. Toda a necessidade que existe de uma comunicação, o mecânico vai lá, senta, conversa com o cliente, explica o que aconteceu, pergunta a sua opinião, pergunta se ele aceita fazer algo ou não aceita. Então, esse é o processo de diferenciação. Não é o iniciar um negócio sendo mais do mesmo, e sim iniciar um negócio pegando todas as mazelas, todos os erros, todos os gaps que os concorrentes deixaram e incorporar isso para o meu negócio, trazendo um processo de diferenciação. Eu tenho certeza que você já foi em vários negócios, você saiu de lá, poxa, isso aqui não foi bom. Isso daqui foi muito ruim, não gostei disso aqui. Aí, tipo, se você for analisar os clientes, os outros clientes, eles saem com essa mesma percepção. E aí, tipo, se surgisse um negócio com todas essas necessidades, todas essas reclamações do cliente sendo preenchidas, esse negócio já iria iniciar sendo diferente, certo? Isso é a diferenciação. E por último é o preço, mas que o preço ela envolve, como eu falei bastante, algumas variáveis que não depende somente do negócio, né? Precisa de um capital muito grande, precisa de um poder de barganha muito grande, de um negócio muito grande, para que o poder de preço, a vantagem de preço, ela possa ser utilizada a favor do negócio. Não é só você querer, certo? E aqui nós vamos conversar sobre as forças de Potter, certo? Deixa eu ver aqui a questão 2. Vamos conversar logo sobre essa questão, depois a gente vai logo só para o conteúdo, tá bom? Então assim, a competitividade é uma tradução particular da ideia de eficácia, que se aplica particularmente a empresas. Competitividade é um critério extremamente importante de desempenho. São inúmeras as vantagens competitivas que uma empresa pode ter. Assinale a alternativa que apresenta a vantagem competitiva que possui uma relação ao custo. Tá? Então, redução do tempo de ciclo, não. Flexibilidade não tem nada a ver com o custo. Qualidade e inovação também não. Então, essa daqui é a eliminação de desperdício. Quando eu começo a eliminar o desperdício, eu tenho uma vantagem competitiva em relação ao meu custo. Porque eu diminuo o meu custo, o meu desperdício. O que é o desperdício? Não é descartar coisas que não prestam mais. Desperdício é você excluir algo que ainda tinha alguma utilidade. Por exemplo, eu estou aqui no setor produtivo. Aí tem uma esponja, né, que é utilizada aqui para o processo produtivo. E a minha equipe ela não está utilizando a esponja até o final da sua vida útil. Na metade da esponja ele já descarta. Ou seja, o meu custo com compra e com utilização de esponjas ela vai ser muito alta. Então, quando eu elimino esses desperdícios, quando eu faço com que a minha equipe utilize a esponja da maneira correta, eu começo a eliminar os desperdícios que tem dentro do meu processo produtivo. E nisso eu consigo ter uma vantagem competitiva. Certo? E as forças de Potter, certo?
Sausage de Potter é uma ferramenta, né, que leva o nome do seu criador, Potter. Tá? Então ele tem cinco forças, né? Rivalidade entre os concorrentes, entrada de novos entrantes. Então o que é isso? A rivalidade entre os concorrentes é como se fosse um fator motivador. Ele faz com que as empresas busquem sempre melhoria, porque elas sabem que ali dentro do seu mercado tem concorrentes que estão trabalhando para fisgar o cliente, o mesmo cliente em questão, certo? 2. Novos entrantes, certo? Ou entrada de novos concorrentes. É um mercado no qual sempre está surgindo novos concorrentes. Essa entrada de novos concorrentes tem a ver muito com o mercado de atuação. Se for um mercado pequeno, muitos concorrentes irão surgir, porque é um mercado de fácil entrada. Se for um mercado diferenciado, mais competitivo, que requer um investimento maior, aí a entrada de o índice de novos entrantes ela vai ser menor. Por quê? Porque esse mercado necessita de uma estrutura, de um porte, que nem todo mundo consegue. O terceiro ponto são produtos substitutos. Esses produtos substitutos, ele é um gatilho para o poder de barganha dos clientes. Tá? Então, o que é isso? O que é os produtos substitutos? É o cliente chegar e ele ter o poder de, não, eu quero um hambúrguer, tem um hambúrguer aqui, eu tenho um hambúrguer aqui, eu tenho um hambúrguer aqui. Se eu for aqui o hambúrguer estiver muito caro, eu posso ir aqui, eu posso ir aqui. Certo? Então é um mercado que o cliente tem muitos produtos que ele pode substituir dentro de uma linha de igualdade. De uma linha onde se ele não comprar contigo, ele vai comprar com um concorrente que tem a mesma igualdade, entendeu? Então às vezes o cliente ganha um desconto, ganha algo que você normalmente não concede, porque você sabe que você facilmente vai perder esse cliente. O quarto poder é o poder de negociação dos clientes. Entra bem, como eu falei, né? É quando o cliente sabe que ele pode chegar e dizer, por exemplo, eu quero comprar um calçado. Aí tem a empresa A de calçado, a empresa B, a empresa C. Todos têm o mesmo produto que eu quero. Eu vou aqui na A, aí o cliente, não, deixa eu dar uma olhadinha ali. Tá, que ali também tem, deixa eu ir naquela, só dar uma olhadinha naquela loja ali, qualquer coisa eu volto. Aí o vendedor já liga o alerta. Opa, o cliente aqui já tem um poder de negociação. Então deixa eu puxar ele para cá, porque se ele for pro concorrente eu vou perder ele. Porque esse meu concorrente trabalha com a mesma linha que a minha. Então quando ele chegar lá, ele pode encontrar um preço menor ou algum fator que vai fazer com que ele compre lá. Então eu ganhar esse meu cliente aqui, na fonte. Seja com desconto, seja com alguma coisa que ele tem por interesse, se eu conseguir conceder a ele, se eu tiver a possibilidade de conceder a ele. E por último, o poder de negociação dos fornecedores, tá? Que é justamente aquilo que eu falei sobre um exemplo que eu dei na aula anterior. Esqueci agora. Na aula de 4P, certo? Que é o lembrei, que é tipo, por exemplo, o fornecedor, né? O cara trabalha lá com recheados, né, com biscoitos. Aí ele vai lá no mercadinho, e o fornecedor ele tem poder de barganha, porque o mercadinho ele compra pouco. O mercadinho ele compra em menor quantidade. O mercadinho ele é dependente desse fornecedor. Porque se esse fornecedor um dia sumir, o mercadinho ele vai ter problemas. Já é diferente com o fornecedor que vende para uma empresa de atacado, um atacadista. O atacadista que tem um poder de barganha. Porque ele compra do fornecedor A, do fornecedor B, do fornecedor C e do fornecedor D. Se o fornecedor A não fizer o que ele quer, tanto faz. Tem um B, tem um C, tem um D. Talvez você já tenha ido você já foi em uma empresa em um supermercado, né? Uma loja atacadista, né? Aí, tipo, tem um mês lá que você vai, tem um arroz X. Aí você vai no outro mês, não tem mais o arroz X. Você fica, poxa, que muda direto. Ou então vai lá, tem um sabonete X. No outro mês, tem um sabonete Y, não tem mais o X. É justamente isso, é o poder de barganha. O fornecedor chegar lá e dizer, não, eu não quero mais vender por esse preço. Tá bom, eu vou ali para comprar com outro. Entendeu? Por isso, dentro dos atacados, tem uma rotatividade de produtos muito grande. As empresas maiores não, elas têm o seu lugar lá. Mas outras empresas elas possuem uma rotatividade muito grande. E isso é o poder de barganha dos fornecedores. Tá? Positivo ou negativo. Certo?
e lidar com a concorrência, que é basicamente você fazer análise, você fazer pesquisas, para que você não deixe o seu concorrente se desgarrar dentro do mercado. Não deixar o seu concorrente ele se diferenciar a um ponto de você não encontrar mais esse concorrente. Então, quando eu acompanho a minha concorrência, eu sei se ele está investindo em novos softwares, né? Eu sei quando ele está se diferenciando do mercado. E nisso eu não vou copiar, mas eu vou utilizar as estratégias para que eu não fique sozinho no mercado aqui. Não vá ficando para trás. Então, acompanhar o concorrente é muito importante, porque você consegue entender se o mercado está mudando, se o comportamento do cliente está mudando, se você precisa adotar novas estratégias, novas ferramentas, para que você sempre seja uma empresa competitiva, tá certo? Então essas foram as nossas aulas, tá bom? Essa de vantagem competitiva e lidar com a concorrência. Qualquer dúvida, sugestão, comentário, manda no e-mail, tá bom? Um abraço e até a próxima.